Felipe, a gente estava conversando no bastidor, antes do Viário puxar também as perguntas dele. Você traz essa metodologia de explicação de um trabalho profissional que você fazia pré-YouTube, né? Sim, cara, eu falo que eu comecei com o meu vídeo 1001. Acho que eu nunca falei pro pessoal, assim, na internet, mas, assim, eu tenho uma plataforma educacional, né, tanto na língua portuguesa quanto inglesa. Eu ensino sobre sustentabilidade na construção. E aí a gente sempre foi ampliando os temas, né, arquitetura sustentável, simulação computacional de edifícios para eficiência energética, conforto lumínico, acústico, as análises que precisam ser feitas, as normas nacionais que existem. E aí eu fui criando essa plataforma e preenchendo com aulas lá. Daí, depois de 1000 aulas que a gente fez, eu diria 1000 e alguma coisa, né? Não sei o número mais, né? Mas aí eu comecei a fazer isso no meu canal mesmo, né? A nível pessoal. Só que eu fiquei muito tempo para começar alguma coisa minha, assim. Eu tinha a ideia de fazer um canal de música e tal, para falar, para dar uma desopilada, assim, do trabalho, né? E daí isso acabou virando mais trabalho que o trabalho agora, né? Daí eu comecei a desenhar na tela também, né? Mas é um jeito de analisar, assim, né, cara? Eu acho que tá funcionando, tá. Mas não sei se vai se manter assim também, né? Vamos ver com o tempo aí, de repente eu tenho uma outra ideia e a gente vai evoluindo. Mas eu tô curtindo, tô achando legal conversar com as pessoas, acho que tá sendo vídeos bem compreensivos, assim, né? Acho que o pessoal tá entendendo legal as ideias aí. Agora, Felipe, no mundo que a gente está vivendo e no momento que a gente está vivendo, eu acho que o que não falta é tema para tu desenhar, né? Sim, cara, sim. Aí agora eu recebo muito pedido, né? Eu tenho a área de membros do canal e o pessoal no Instagram também chega com um monte de ideia e muita ideia boa. Então, tem coisa que eu nem tava pensando em falar, daí o pessoal passa, daí eu penso, pô, tem uma visão, uma ideia legal. Por exemplo, cara, igual eu tava falando com o Pedro um pouquinho antes, pô, o lance do Neymar aí, né? Pô, cara, eu sou o maior ruinzão do futebol, nem jogo nada, não sei nada. Eu me aposentei em 94 do futebol, porque eu sabia que eu jogava mal. E eu É pensei, pô, cara, tetra. Parou. atrapalhei no Tetra lá. E Copa de 2002 eu assisti até. Mas aí, assim, eu falei, pô, cara, o que eu vou falar desse negócio, né, cara? Não manjo nada. Mas daí eu já pensei num ângulo, pô, posso falar sobre a movimentação financeira por trás, né? Então eu gosto sempre desse ângulo de abordar os bastidores, de como o sistema capitalista ele vai se embrenhando nas coisinhas e vai achando o seu jeito ali de fazer mais dinheiro, né? Ou manter, né, o sistema como ele está. Então eu curto muito essa brisa, assim, sabe, nos conteúdos, tanto a nível de música, qualquer coisa que eu vou fazer, no final, tem até um cara que fica me enchendo o saco, um hater que eu deixo lá, que ele fala assim, no final tudo o Felipe vai botar a culpa no capitalismo. Mas, né, mas é meio que isso, né? Então eu deixo ele ali para avisar o pessoal sobre o que vai ser o tema de fundo dos vídeos. E é isso, cara. Pois é, agora te pergunto uma coisa. A gente está vivendo num país, porque tu faz desenhos, e a gente está vivendo num país em que alguns personagens políticos são verdadeiras caricaturas ambulantes, né? Sim, Até caricaturas daqueles de 2, 3 pauzinhos, só um risquinho, porque sim. eles não têm nenhum tipo de detalhe de aperfeiçoamento. Esses seres precisa desenhar para retratar, e se precisa, como é que tu desenha alguma coisa, por exemplo, de uma pessoa extremamente burra, ou vamos usar aí um eufemismo, Eu vou uma, botar um na tela, tá? uma pessoa que tenha dissonância cognitiva, porque tu vai explicar algo complexo desenhando, mas a gente está enfrentando um campo político que eles não têm nada de complexo. Ou é desonestidade pura e simples, ou é falta total de complexidade. Eu não sei se tu está me entendendo, mas como é que tu Sim. vai ter que o teu desenho, a tua explicação vai ser mais complexa do que o próprio personagem que tu está tentando explicar, seja qual foi a manobra dele política. Como é que você vai Sim, desenhar o Dark Horse, Felipe? Isso. o Pangaré Rossi, eu não sei, se tá em produção ainda, tô desenvolvendo o roteiro, mas eu acho que vai ficar um vídeo divertido, cara. Mas eu já fiz um do racismo do Nicolas Ferreira, daí eu desenho o cérebrozinho dele, assim, e vou traçando as linhazinhas, vou explicando onde que vem as ideias do cara, para onde que ele vai, para onde que ele veio. Então eu vou meio que nessa linha, assim, sabe?
eu gosto de destrinchar e tentando buscar sempre o processo histórico do que aconteceu antes, né? Então, no caso aí, né, do vídeo do Bolsonaro, eu falo, né, daquela autenticidade. Esse vídeo não tem tanta novidade, ele é mais um apanhado geral, né, daquilo que já aconteceu, né? Mas agora eu vou começar a falar de coisas mais novas, assim, né? Então eu tô nessa linha, assim. Mas não sei se eu respondi a pergunta. Sim, com certeza. Não, com certeza. Agora, eu preciso te fazer, evidentemente, uma pergunta que talvez não seja tão importante ou que tu já tenha respondido diversas vezes. Como é que surgiu a ideia? Porque tu falou ali no início, mais ou menos, mas a ideia de eu vou desenhar questões políticas para o público em geral, teve um insight, tu te inspirou em alguém que já fazia alguma coisa parecida, não tem ninguém que faz nada parecido. Como é que surge isso aí tudo? Cara, eu sempre fiz mapa mental desde 2017, 2018, nas aulas, assim. Eu já fiz evento ao vivo em que eu expliquei normas inteiras desenhando e passando, porque eu vou meio que acompanhando com a pessoa, mas eu fazia ao vivo, né? Só que no canal eu não comecei com desenho, eu comecei com alguns plugins próprio do Chrome aqui, e eu fazia alguns riscos assim de partes do texto, tal, coisa do tipo. Daí eu comecei a usar um software chamado AutoDraw, depois o ScullyDraw que eu uso agora, e assim, o desenho sempre fez parte do meu raciocínio, assim, só que não era uma coisa, nesse canal não era comum no começo, depois foi surgindo, sabe? Então, e eu gosto sempre dessa mescla, inclusive eu lembro que até o próprio Meteoro eu achava interessante algumas coisas que tinha mescla de quase que podcast com React, daí às vezes tinha, sabe, eu gosto dessa coisa que não tem o formato físico, que você encontra um próprio ritmo diferente no próprio conteúdo. Então, o desenho é uma forma que assim, como o meu vídeo não tem muita edição, né, não tem uma edição feita por cima, e eu não quero perder tempo com edição, eu quero perder tempo pesquisando. O meu principal lance é pesquisar e estar aprendendo coisa. Esse é por isso que eu tenho um canal do YouTube. Se eu tiver que fazer sobre coisas que eu já sei, eu vou achar ruim, assim, falar só bagulho que eu sei. Eu gosto de pesquisar coisas. Então, eu gasto meu tempo com pesquisa, eu não quero gastar com edição. Logo, eu não vou botar coisa por cima do vídeo e eu também não quero roteirizar, eu quero vivenciar aquilo que eu estou falando com as pessoas. Então, o desenho vem meio que disso, dessa ideia de demonstrar uma vivência e aquela coisa de pegar com a mão junto com a pessoa, sabe, no próprio vídeo. Eu acho que isso deixa a coisa mais viva. Tipo, teve vídeo, eu não vou falar qual aqui pra vocês não verem, mas teve vídeo que eu chorei no meio do vídeo, cara. Tipo assim, negócio que pega, assim, sabe? Você fica, porra, que eu tô ali de verdade ao vivo, sabe? Eu acho que isso que é importante, ao vivo, digo, né, fazendo o vídeo, assim, não é um roteiro que eu tô gravando ali, querendo acabar logo, porque eu já fiz vídeo, assim, que você tá gravando um roteiro e você só quer terminar aquilo logo, então você não tá vivenciando, você tá só soltando palavra, né? Eu acho que a presença naquilo que você tá fazendo é uma das coisas importantes e que passa essa energia para as pessoas. Eu não quero ser coach aqui, mas eu acho que essa energia, ela passa, assim, e essa veracidade, ó, eu tô falando isso aqui e eu realmente quero falar isso aqui, sabe? Você tá vendo meu olhinho marejando ali que eu tô puto com essa parada mesmo. Tipo, eu fiz agora a série aí Mortes do Capitalismo, que tem 8 episódios, saíram 5, né, por enquanto. Cara, tem um ali, acho que o quarto, cara, que eu tô falando das mortes ali na Índia, né, dos britânicos ali, cara, tem coisa que você fala, cara, como é que pode os caras, os ingleses ser tão filha da puta e deixar os caras desnutridos andando 16 quilômetros para pegar comida, sabe? Então são coisas que, tipo, te emociona e quem vê eu falando tá sentindo que eu tô ali emocionado e a pessoa também se emociona também e isso ajuda ela a pegar o conteúdo. E também tem a questão do ritmo, né? Às vezes eu mostro desenho, às vezes eu tô mostrando um texto, às vezes eu tô mostrando um vídeo. Então a ideia da fala ter um próprio ritmo, mas ao mesmo tempo o vídeo mostrar um pedaço e outro e isso deixar a pessoa também ali entretida, né? Porque se eu só mostrar só desenho o tempo todo também fica chato, né? E a questão de base